Bom, vamos lá, meus amigos, amigos de Atualidades do Direito. Estamos aqui de volta para comentar um assunto muito importante, que é o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que por 8 votos a 2 entendeu que era possível o aborto do anencefálico. Eu digo aos colegas que essa matéria já seria até um pouco desatualizada, embora importante, porque é o Supremo Tribunal Federal dizendo dessa possibilidade, mas é uma matéria, pelo menos no meu trabalho, uma matéria antiga. Eu já me manifesto na questão de anencefálicos há mais de 3 anos. Temos vários pedidos formulados, muitas vezes, pela Defensoria Pública de São Paulo, nas pessoas que não detêm poder econômico para a contratação de um advogado. E médicos aqui da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, atestam a inviabilidade daquele produto da concepção. Eu acho que é importante a gente partir de um primeiro ponto em que as pessoas dizem o aborto do anencefálico. No meu modo de ver, não há aborto, porque não há vida, não há feto, não há aquilo que se proteger. Os colegas vão ver que os pedidos que são instruídos para expulsão do produto de concepção, os médicos atestam a absoluta inviabilidade de qualquer sinal de vida. E eu queria que os colegas refletissem comigo. Eu nunca tive absolutamente nenhum problema com relação a isso, de consciência ou qualquer aspecto jurídico que evitasse fazer essa expulsão. Porque, vejam, eu vou trazer 2 argumentos aos colegas que eu gostaria que cada um aqui refletisse. O primeiro, lei de transplante. Uma lei de transplante, hoje ainda pouco utilizada, talvez deveríamos divulgar mais, salvaria até mais vidas, não é? Mas, de qualquer maneira, pouco divulgada. Através da lei de transplante, eu pergunto ao colega, quando é que nós, médicos, autorizamos que seja feito o transplante de uma pessoa ou de órgãos de uma pessoa para outra? Quando é que se dá isto? É necessário que um médico ateste por documento que houve cessação da atividade cerebral. Ocorrida a cessação da atividade cerebral, atestada por um médico, está autorizado o transplante. E vejam como a lei é inteligente. Ela não autoriza que o médico que atestou a cessação da atividade seja o mesmo médico que vá fazer o transplante, até para não dar conflito. Na verdade, desculpem aqui a franqueza, é para não dar um incentivo, desculpem de novo, econômico. O médico que vai atestar a cessação da atividade cerebral não será o médico responsável pelo transplante, não é? Para não dar o que nós falamos, o conflito. Ora, se eu sofri um acidente, ou eu sofri uma operação, ou eu tive algum problema, e o médico chegou à seguinte conclusão, não existe mais atividade cerebral, nós não podemos abrir o corpo e tirar aqueles órgãos que vão ser utilizados para uma outra vida? É possível? É possível. Se é possível, juridicamente, a morte se dá com a cessação da atividade cerebral. Morte. Ou seja, não há mais vida. Tanto que nós vamos, então, ter a autorização legal para que se faça o transplante. E no anencefálico? O anencefálico, eu recebo os pedidos com uma declaração médica atestando não existe atividade cerebral. Logo, não há vida. Se não há vida, não há aborto. Essa que é a grande realidade. Não é que o Supremo está autorizando o aborto. Ele está considerando que, obviamente, a conduta é atípica. Não, eu diria aos colegas que não há nem necessidade de autorização judicial. Diante de uma situação de anencefálico comprovada, o médico está autorizado a retirar o produto da concepção. Nunca responderá por crime algum. E o Supremo só veio referendar. Eu até apostava que a decisão seria por unanimidade, e nós tivemos os votos dos ministros César Peluso e do Ricardo Lewandowski, respeitosos votos, mas no meu modo de entender também merecem crítica, enquanto crítica jurídica, não é? De não fazer ou de não atestar essa autorização. Não há vida, só alguém que possa
ser muito criterioso ou realmente talvez mais religioso ou alguém que não admita esse tipo de procedimento possa votar contra. Não há de se impor à mulher carregar algo absolutamente inviável, 9 meses dentro de si, criando expectativa, quando a expectativa vai se tornar em nada. Porque após o nascimento, 65% já vão morrer, aliás, desculpe, já não vão conseguir ter absolutamente prosseguimento. Não dá para dizer que morrer porque eles não estavam vivos. Então, no meu modo de ver, 65% não chega ao 9º mês de gravidez, se a gente pode dizer que isto é uma gravidez. Agora, você vai impor à mulher carregar algo dentro de si 9 meses, sem nenhuma chance vital? Eu diria que quem pensa em sentido contrário, eu diria até cruel em relação àquela que carrega esse produto da concepção. O segundo argumento, além da lei de transplante, é uma ironia do Estado. É uma ironia do Estado. Se uma mulher ela é estuprada, ou eventualmente ela é estuprada e ela é engravida, eu pergunto, qual é o defeito que tem a criança dentro do ventre dela? Nenhum. Tem coração, tem atividade cerebral, tem perna, tem cérebro, tem atividade sanguínea, tem batimento de coração, tem absolutamente tudo. O Estado autoriza a entrar e matar. O Estado autoriza a praticar o homicídio. O Estado autoriza a eliminação da vida. E é vida. Então eu digo aos senhores, como se contrapor a esse argumento? Se o Estado, ironicamente, tradicionalmente, autoriza a mulher a matar uma criança que está lá dentro, que não pediu para estar lá, e que foi, evidentemente, objeto de estupro, com maior razão, nós teríamos para eliminar um produto de concepção que nem vida, na verdade, é. Não é? Então, essas incoerências que às vezes eu observo, e eu vou dizer ao colega, eu teria muito mais problema, problema de consciência, de autorizar, de concordar, porque eu não autorizo, o juiz é que autoriza. Eu teria muito mais problema de concordar com o aborto decorrente de um estupro do que um aborto, aspas, porque para mim não é aborto, do anencefálico. Anencefálico não tem vida. Agora o outro tem vida. O outro nós sabemos, nós estamos matando um feto com plenas condições. Então já não era mais em tempo da gente, enfim, autorizar de maneira legítima a expulsão do produto da concepção. Agiram bem os ministros, observando os votos da ministra Carmen Lúcia, do ministro Carlos Aires Brito, que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. São votos generosos, são votos que levam em conta um princípio dos maiores da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, da mulher que passa por aquela situação. Portanto, fica aí aos meus colegas 2 pontos para você refletir. A questão da lei do transplante e a questão do artigo 128, quando o estupro é decorrente, quando a gravidez ela é decorrente de um estupro. Reflita aí e veja se quem pensa diferente talvez não se convença em sentido contrário. Fica aí o meu abraço aos colegas e a gente se vê numa próxima oportunidade em mais um tema importante nesse nosso caminho jurídico. Até mais, tchau.